como é que essa história dos Muniz se conecta a dela, né, efetivamente. E aí, Brenda, o meu desejo, né, e talvez isso seja importante para a turma que está nos ouvindo, é como é que essa história começou, né? De que maneira a Brenda, que hoje é a gestora, né, ou está capitaneando os esforços dentro da Muniz, como é que ela chega a essa posição, né, e quais são os desafios que ela enfrentou ou enfrenta, né, para que nesta posição ela consiga conduzir a empresa. Conta um pouquinho dessa história até o momento em que você assume esse bastão. Na verdade, eu entro assim no mercado imobiliário e na Muniz de forma mais precisa, assim, de forma muito genuína, né? Sim. Porque os meus pais, eles são de origem humilde, né? Ambos são do interior. E meu pai veio primeiro para Aracaju, veio trabalhar em uma outra imobiliária como office boy. Sim. E aí, depois de 10 anos, quase nessa outra imobiliária, ele foi convidado a sair. Então, minha mãe veio para cá, para Aracaju também. E aí, eles tiveram essa ideia de empreender e fazer sua imobiliária, né? E a Muniz hoje tem 22 anos, eu tenho 24. Sim. Então, eu cresci com a empresa, né? Perfeito. E eu lembro muito bem que era uma casa muito simples, onde era imobiliária, e a gente morava no fundo. Perfeito. Então, por diversas vezes, eu criança entrava lá, e aí, mãe, tem cliente? É uma coisa que a gente lembra com muita felicidade, né? Sim. Mãe, tem cliente, então eu já sabia que se tivesse cliente, eu não podia entrar, né, naquele momento. Mas e aí, eu, na verdade, nunca pensei em fazer uma outra coisa, né? Sempre gostei muito, justamente por crescer nesse ambiente, e só trabalhava meus pais no início, então, por crescer nesse ambiente, eu nunca pensei em ir para uma outra área de saúde, direito. Perfeito. Não, sempre gostei muito, né, da ramo imobiliário e da questão da empresa, assim, sabe? Perfeito. De depois eu ver as pessoas chegando e acrescentando e ver como a empresa estava se solidizando, crescendo, né, no mercado e criando solidez. Então, eu comecei aí. Então, né, sempre... Hoje você já tem uma clareza maior, talvez, do que antes, quando você vivenciava e via seus pais de uma forma mais intensa ali, no dia a dia, enfim. E eu entendo que talvez ali naquele momento você meio que se espelhava, né? Não sei se muito... em uma ação comercial, porque eu sei que são ações diferentes dentro da empresa, né? Tem gente que fica mais no back-office, ali cuidando do administrativo, das ações mais de back, mas tem outros que precisam ir para campo, né? E só para vocês terem uma ideia, gente, eu acompanho, né? Às vezes o dia a dia, quando ela consegue ali fazer algumas postagens e tal. E sei que de vez em quando você tem uma ação que muitas vezes não é administrativa, é uma ação mais para frente, comercial, de você ter que ir lá visitar um imóvel, de fazer alguma gravação, de chamar isso em si. Isso me leva a crer que a sua posição também é uma posição um pouco mais aguerrida, né? De demonstrar produto de uma ação comercial. Isso você entende que já é uma característica sua ou você precisou construí-la, né? Levando em consideração os diversos afazeres que você tem? Não, na verdade, eu sempre tive esse viés mais de liderança, assim. Sim. Desde da escola, eu sempre, eu deixo que eu organizo, vocês façam isso. Então, eu tinha essa questão de planejar. Na faculdade, a mesma coisa, né? Sim. Eu fiz administração na Universidade de Tiradentes, né? Me formei no final de 2020. Sim. Então, sempre tive isso de, deixa que eu formo os grupos, você faz isso. E aí, a gente passa pela formação, pela graduação, mas a maior escola que eu tive realmente foi a Muniz, né? Perfeito. Foi a empresa. Então, eu só colocava em prática o que eu via na teoria, né? E eu aprendi, claro, muito mais. E eu tenho realmente esse viés de estar na frente, de liderar muitas ações, assim, de marketing. Perfeito. Ou de criação. Sou eu que desenrolo, que tenho a última palavra ali. Então, eu, apesar de gostar muito da parte administrativa também, que eu faço parte do financeiro da empresa, né? Organizo essa parte. Mas, assim, eu consigo permear andar por esses dois lados. Eu ainda não entendi onde é que eu fico mais forte, sabe? Eu tô descobrindo isso ainda, mas eu gosto muito dos dois lados. E isso demonstra uma certa característica que no ambiente de negócios ela é muito importante, que é a questão de você ser híbrida, né? E aí você que nos ouve de alguma maneira entender a importância, né, enquanto liderança, porque ela assume ou está assumindo esse papel, né? Esse legado que os pais construíram nesses últimos anos
como ela falou. Mas a pessoa que está na frente da liderança é como se fosse um grande generalista em algum momento, né? Ele não pode única e exclusivamente conhecer apenas de uma ação comercial, ele não pode se dar ao luxo, por exemplo, de conhecer apenas uma ação financeira, ele precisa entender um pouquinho da operação, de como é que essas ações elas acontecem ali na frente do cliente, enfim, aquele corre-corre. Então, quando ela olha para mim e diz assim, André, eu ainda me apaixono por um lado, por uma ação comercial que eu sei que eu preciso e precisa fazer mesmo e tal, mas, por outro lado, eu tenho um desejo de organizar. Desejo não, eu tenho uma necessidade de organizar administrativamente e financeiramente a empresa. Às vezes a questão de marketing vem, ela precisa ter a posição dela. Então, ela é exigida a todo momento a tomar atitudes, ações ali que vão reverberar no resultado da empresa, né? Isso. Só que na faculdade, como era a Brenda, você se apaixonou mais por disciplinas da administração que estavam associadas a esse back, ou seja, a finanças, a essa lógica de DP, RH, ou você passou a observar mais situações para a ação comercial, ação de recurso humano, de liderança com equipes, que eu sei que tem gestão de pessoas, enfim. Não, na faculdade eu era mais assim, mais para as áreas de marketing e gestão de pessoas. Eu gostava demais de gestão. Gente. Isso, de gente. Até hoje eu faço uma pós-graduação em gestão de pessoas. Boa. Né, porque eu acho que assim, o capital humano hoje é a coisa mais importante, mais valiosa de uma empresa, sabe? Sim. Então a gente saber entender as pessoas, lidar com elas, trabalhar as emoções delas e as nossas também, dentro do ambiente corporativo. Porque a gente entende que cada pessoa é um mundo, né? E tanto as pessoas que estão comigo, o meu time, como as pessoas de fora, né? Meus clientes e fornecedores. Então, a gente saber entender essas pessoas, eu acho que vai mudar todos os processos da empresa. E na imobiliária é literalmente isso, são processos. Então, eu preciso ter eles bem definidos para poder gerenciar as pessoas e ver como a gente vai tirar o melhor proveito delas, né? Então, na faculdade, realmente, assim, pessoas era o que mais me chamava a atenção.